Chegou o momento mais decisivo da Série B, a hora de colocar à prova a lei de Pep Guardiola, já que faltam 8 jogos e ele mesmo diz que um título se ganha nas 8 últimas rodadas, mas se perde nas 8 primeiras. Desde 2006, quando a Série B passou a ter exatamente esse mesmo formato que a gente conhece hoje, 20 times por pontos corridos, só 4 vezes um time que não liderava o campeonato na 30ª rodada, de fato venceu a segunda divisão. Só que aí então a gente tem que parar pra pensar, né? São 17 edições de lá pra cá, ou seja, 75% dos times que estiveram exatamente nessa situação que se encontra o Vitória hoje foram campeões. Só que tem um detalhezinho aí para animar ainda mais a torcida do Vitória. A maior diferença que uma equipe já tirou nas últimas 8 rodadas da Série B foi de 3 pontos. E hoje a diferença do Vitória para o vice-líder é de 4. A primeira delas foi o Goiás, campeão em 2012, que conseguiu tirar essa diferença. Quem repetiu o feito foi o Joinville. Logo em seguida, 2 temporadas depois, já em 2014. E mais recentemente, então, o América Mineiro na temporada de 2017, mas eu tinha falado pra vocês que eram 4 times, né? O último deles em 2021 foi o Botafogo, só que aí então a diferença na 30ª rodada era só de 2 pontos. Eu resolvi fazer uma média da pontuação de todos os campeões da Série B de 2006 pra cá e aí então eu cheguei no número mágico de 74 pontos. Até aí tá tudo bem, né? Beleza, mas eu também resolvi pegar a média da pontuação de todos esses times entre a 30ª e a 38ª rodada. Normalmente as equipes que estão na ponta da tabela somam 16 pontos nessa reta final. E se o Vitória conseguir fazer exatamente isso, vai chegar justamente aos 74 pontos. E esse número bate com o que? Te faço essa pergunta. Justamente com o aproveitamento do Vitória nessa Série B. Isso quer dizer que basicamente, se o time repetir exatamente o que fez até aqui na temporada, vai terminar essa Série B do Campeonato Brasileiro com 73 pontos e meio. Como não existe metade de um ponto, a gente vai arredondar pra cima, obviamente, são 74 pontos. Mas aí você vai vir me falar, pô, claro que o histórico é importante, mas futebol é momento, e eu não poderia concordar mais com você, e é exatamente por isso que eu fui um pouquinho mais além e peguei o aproveitamento dos 4 times que estão no G4 nas últimas 8 rodadas. 8 rodadas, obviamente, porque esse é o número mágico que o próprio Guardiola determinou. Pô, a gente tá falando de um cara que já ganhou 11 campeonatos por pontos corridos. O Guarani do Humberto Louser era o 6º colocado no final da 22ª rodada e fez 16 pontos de lá pra cá. Basicamente 66% de aproveitamento, e se o time dele mantiver essa pegada, vai terminar a Série B com 69 pontos. Agora, foi mesmo Juventude quem teve a arrancada mais incrível considerando esse mesmo recorte. O time do Thiago Carpini saiu da 7ª para a 3ª posição na tabela, um salto absolutamente incrível, conquistando 17 dos 24 pontos possíveis. Se conseguir repetir exatamente o que fez nessas últimas 8 rodadas, o time termina com 70 pontos. O Sport era o líder na 22ª rodada e olha como essa reta final é importante, né? Porque o time acaba perdendo gás, mas assim, perdeu demais. A gente tá falando de um aproveitamento inferior aos 50% e caso não consiga melhorar esse desempenho nessa reta final, vai terminar a Série B com 64 pontos e aí assim, a gente tá falando até de um perigo maior, de não conseguir nem o acesso. O Vitória, que era o vice-líder até então, só não teve um aproveitamento melhor do que o do Juventude, considerando que o time vai conseguir manter exatamente essa mesma pegada, assim como eu fiz com todos os outros, o Vitória termina como o grande campeão da Série B. Com tudo isso posto, dá pra gente entender com certa tranquilidade até, né? Porque o Vitória nada de braçada nos concorrentes para conquistar o título da segunda divisão e até mesmo porque do Sport, que é o vice-líder atualmente, tem menos probabilidade de conquistar o título do que o Guarani e o Juventude. Mas a real mesmo é que a lei do Guardiola já tinha mostrado pra gente que todos esses 3 times tinham perdido a Série B lá atrás, na 8ª rodada do Brasileirão. E a explicação tá exatamente aqui, ó, na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro depois de 8 rodadas. O Guardiola diz na lei dele que um time que ainda sonha com o título do campeonato depois de 8 rodadas
rodadas pode estar no máximo do máximo, estourando 4 pontos de distância para o líder. O Vitória era justamente quem liderava a Série B depois de 8 jogos, e aí então a gente vê o Sport e o Guarani já no limite da pontuação. Mas quem pode de fato hoje, segundo as probabilidades, roubar o título é o Juventude, que naquela época estava a 11 pontos do Vitória. Ou seja, só não vê quem não quer. Esse título já é do Vitória.